Oi, meus amores, tudo bom? Aqui é a professora Gabi e hoje a gente vai falar dos ciclos biogeoquímicos, mas, além de falar dos ciclos biogeoquímicos, a gente vai falar da poluição junto com essas informações. Primeiro, o que é um ciclo biogeoquímico? É um ciclo dos componentes químicos das moléculas formadas por átomos, átomos que são muito importantes para a nossa vida, então por isso que tem essa palavra bio no começo, e como que esses componentes químicos, que são importantes para a gente, ciclam no meio ambiente. Por isso que é biogeoquímicos. Tudo bem? Para começar, a gente vai falar do ciclo da água. O que é o ciclo da água e por que ela é importante para a gente, né? A água é importante para a gente porque a maioria de todos os seres vivos tem grande quantidade de água nos seus corpos. Nós temos aproximadamente 70% do nosso corpo constituído por água. E nós temos, né, muita quantidade de água no planeta Terra. Nós somos um planeta Terra também, né, que é chamado de planeta água, porque grande parte da nossa superfície tem cobertura com água. Só que a água do planeta Terra não é completamente potável. A gente não pode consumir a água dos oceanos, por exemplo. Muitas das águas que estão nos rios não são potáveis também, né? Então, apenas 1% da água total que está no ambiente é disponível para o consumo humano. E a água é muito importante para a gente porque ela ajuda em algumas funções do nosso corpo. Ela auxilia na manutenção da nossa temperatura corpórea, ela tem um calor específico que não vai aquecer muito rapidamente, então você consegue ter uma temperatura corpórea adequada, né, auxiliada pela água. Não só pela água, óbvio, né? A gente gasta energia para manter a nossa temperatura corpórea, mas a água dá uma ajudada por causa do seu calor específico. A água é um solvente universal e ela é um composto polar. Como que você lembra de polar? Lembra lá, água potável, água polar. Não quer dizer que todas as águas são potáveis, mas quer dizer que todas as águas são polar. Tudo bem? E essas águas, por serem um solvente universal, elas possibilitam que a gente faça várias reações dentro do nosso corpo, né? Transporte substâncias de uma forma mais fácil. Grande parte do nosso sangue é constituído por água, então isso facilita o transporte de várias substâncias, hormônios no nosso corpo e assim por diante. A gente tem a qualidade da água não tão boa. A gente, por exemplo, tem São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente tem o Rio Tietê, que é um rio enorme que não pode ser navegável, né? Não é considerado navegável para economia ou algo assim, porque é super poluído, por exemplo. Nós temos muitos rios urbanos super poluídos, nós temos pouca quantidade de água com uma qualidade boa. De forma geral, ela tem uma baixa qualidade. Elas têm grande quantidade de nitratos, e essa grande quantidade de nitratos é porque os fertilizantes são nitrogenados, né? Então, há uma grande quantidade de fertilizantes sendo aplicados na agricultura. Essa grande quantidade dos fertilizantes é escoado, né? É lavado para os rios, chove, os fertilizantes vão ser carregados para os rios. Isso aumenta essa quantidade de nitrato na água. Essa grande quantidade de nitrato na água aumenta a condutividade elétrica dessa água, e isso também facilita a gente que quando a gente vai fazer a análise da água, né, a gente tem um desses indícios de qualidade da água sendo a condutividade elétrica. Rios com condutividade elétrica da água muito elevada são considerados rios que podem ter uma fonte poluidora ali, né, como por exemplo o nitrato. Além disso, se vocês derem uma olhadinha em garrafinhas d'água, em água do galão, assim, vira e mexe, você dá uma olhadinha na água do galão e tá escrito assim, ó, fonte levemente radioativa. Essas fontes levemente radioativas são consideradas apropriadas para o consumo humano. Só que assim, me faz refletir se é ideal mesmo a gente ficar consumindo essas águas levemente radioativas. Não sei. Fica aí a reflexão, dá uma olhadinha na sua garrafinha se tem uma fonte levemente radioativa e me comenta aqui, me manda uma mensagem, me avisa, tá bom? Me fala o que vocês acham sobre isso. Então vamos para o ciclo da água propriamente dito. Ciclo da água a gente aprende desde o primário. É um negócio assim que a tia do pré vira e fala assim: a água evapora, a água condensa, a água precipita, a água infiltra no solo. É mais ou menos essa a ideia. Vamos lá. Nós temos a água nos rios, oceanos, nos lagos, nós temos água subterrânea. A água aqui dos rios, lagos e oceanos, ela vai evaporar, aumenta a temperatura, evapora a água. Essa evaporação depois vai ter a condensação. O que é a condensação? A condensação é quando tem a formação das nuvens, tudo bem? E depois essa água que está condensada nas nuvens pode precipitar.
A precipitação pode ocorrer em forma de neve ou em forma de chuva. Quando a água precipita, ela vai escoar sobre o solo e cair em rios, lagos e no oceano. Depois do escoamento, pode ter a infiltração dessa água pelas camadas do solo até que chegue em um lençol freático subterrâneo. Tudo bem? É mais ou menos essa a ideia. Evapora, condensa, precipita, escoa no solo e infiltra pelo solo. Tudo bem? Tranquilo. Quando a gente fala desse ciclo, sem os humanos, sem os animais, sem as plantas, eu estou falando do ciclo curto da água, tá? Mas a água passa por nós, pelas plantas, assim por diante. Nós bebemos água, né? Lembra lá que eu falei no começo? A água é muito importante para a gente. E o ciclo com a gente, como que é? É o ciclo longo da água. Como que funciona? A água entra nas plantas pela absorção das raízes e a água entra nos humanos, nos animais, assim por diante, pela ingestão dessa água, né? Pelo consumo dessa água. E aí essa água vai sair da gente, né? Vai sair das plantas, vai sair dos animais e todos nós pela transpiração. Esse processo de transpiração vai devolver a água que está nos animais e nos seres vivos para o ambiente. Essa transpiração pode ser acompanhada pela evaporação. Então, evaporação e transpiração são formas de devolver a água para a atmosfera por esse ciclo da água longo. E a transpiração com a evaporação pode ter o nome de evapotranspiração. Trouxe aqui uma curiosidade, né? Que é como a gente cuida tão bem da nossa água. Por exemplo, lá em Santa Catarina teve uma reportagem, eu acho que é do ano passado ou do ano retrasado, que falava que em Santa Catarina teve uma contaminação do lençol freático por necrochorume, água de cemitério. Então você, lá em Santa Catarina, né, é uma cidade de Santa Catarina, ela tinha essa contaminação do cemitério porque o cemitério estava muito próximo de um lençol freático. E aí tem a decomposição lá dos mortos, né? Essa decomposição libera esse necrochorume. E esse necrochorume acabava escoando para o lençol freático, contaminou o lençol freático e contaminou a água da cidade. E as pessoas estavam tomando uma aguinha assim de gente morta. Gostoso, né? Adequado. Mas isso é uma coisa muito importante. A gente tem que pensar nas cidades, pensando na qualidade da água, né? Mas isso é mais atitude de curiosidade. Agora eu queria falar para vocês do ciclo do oxigênio. O oxigênio também é super importante para nós porque a gente respira oxigênio. O que acontece com o oxigênio na atmosfera? Nós temos o oxigênio sendo incorporado pelos animais, pelos seres vivos, através da respiração pulmonar. Então, nós consumimos o oxigênio e liberamos o CO2 através da nossa respiração pulmonar. Além disso, o oxigênio ele é utilizado na queima de combustíveis fósseis, né? Ele é utilizado na queima de compostos, de qualquer coisa que a gente for queimar, a gente precisa de oxigênio para fazer a combustão, né, de qualquer objeto. Então, o oxigênio é incorporado nas combustões e quando tem esse fogo, você tem a liberação de CO2. Uma coisa muito importante que talvez apareça aí na vida de vocês é queimadas. Tivemos algumas queimadas, né? Tivemos queimadas na Amazônia, no Cerrado, muitos lugares queimando, não só no Brasil, fora do Brasil. O que acontece com essas queimadas? Queimada, combustão. Então você tem o consumo do oxigênio, liberação do CO2. Isso aumenta a quantidade de CO2 disponível na atmosfera. CO2 que é um gás do efeito estufa. A gente vai falar dos gases do efeito estufa e tal, desse aumento da quantidade de CO2 na atmosfera, na parte dos ciclos do carbono. Além disso, a gente tem a única fonte liberadora de oxigênio para a atmosfera, que vai dar o oxigênio para a atmosfera de volta, é a fotossíntese. Então, a fotossíntese das plantas é um processo exatamente inverso da respiração pulmonar. Então, aqui com a fotossíntese, a gente tem a liberação do oxigênio e a incorporação do CO2. Lembrando aqui que a fotossíntese é a planta absorver CO2, absorver a água junto com a energia solar que vai produzir matéria orgânica. Essa matéria orgânica produzida não é apenas a glicose. Qual que é a formulinha da glicose? C6H12O6. E aí você vai ter a produção da glicose mais a liberação do oxigênio. Então a fotossíntese é a única liberadora de oxigênio no ciclo do oxigênio. E aqui uma perguntinha chave maravilhosa. Você acha que o Amazônia é o pulmão do mundo?
Por muitos e muitos e muitos anos, as pessoas falam assim, ai, vamos preservar a Amazônia é o pulmão do mundo e tal, tudo. Por que ela era considerada o pulmão do mundo? Por causa da fotossíntese, né? A gente tem muitas plantas na Amazônia. Se tem muitas plantas, a gente tem as plantas liberando oxigênio para a atmosfera, né? Fotossíntese lá, doidado. Então, você tem uma grande liberação de oxigênio nesse ambiente? Tem, só que temos uma observação muito importante. A planta também faz respiração. Sim, a planta respira. E as plantas da Amazônia também respiram. Lembra lá? Montão de planta. Então imagina, aquele montão de planta liberando oxigênio pela fotossíntese, absorvendo oxigênio na respiração. O balanço aqui no final da fotossíntese e da respiração das plantas lá na Amazônia não é assim uma coisa tão tipo, nossa, que positivo, um monte de oxigênio para a atmosfera. Então ela não é considerada o pulmão do mundo. A importância da Amazônia não está no excesso da liberação do oxigênio. Quem que é o pulmão do mundo então, né? Se não é a Amazônia, fui enganada a vida inteira. Tia, e agora? O que eu faço com essa informação? Você tenha calma no seu coração e vai saber quem que é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são as algas. As algas têm essa taxa fotossintética muito eficiente para a grande liberação de oxigênio na atmosfera. Mas por que eu vou preservar a Amazônia então, professora? Meu sonho caiu, né? Meu mundo caiu, não sei mais o que fazer. Por que a Amazônia é importante de se preservar? Primeiro, porque tem grande biodiversidade lá. Grande biodiversidade lá é só importante porque nós temos várias espécies lá que ainda não são nem reconhecidas, nem descritas, nem catalogadas ainda. Nós temos muita quantidade de plantas, muitas quantidades de animais, de insetos e assim por diante. Importantíssimo a gente preservar essa biodiversidade. Qualquer animal, qualquer ser vivo no ambiente tem uma função. E esses seres vivos no ambiente tendo a sua função, se você perde esse animal, você perde essa função dele no ambiente. Isso é um grande problema. Mas e que mais, professora? A biodiversidade é muito lindo, mas conta mais. Por que eu preciso preservar a Amazônia? A Amazônia ela é considerada, entre aspas aqui, tá? A gente não vai me escrever isso na prova, mas ela é como se fosse um ar-condicionado da Terra. Ela ajuda na manutenção do clima do ambiente. O que acontece? Lembra que eu falei aqui no ciclo da água que ela faz a transpiração, a evapotranspiração? Essa transpiração forma grande quantidade de nuvens. E essa grande quantidade de nuvens, ela através dos ventos, elas acabam descendo aqui e vem chover aqui no sudeste, aqui no sul, aqui na região central do Brasil. E isso é muito importante. Por quê? Porque o Brasil é um país agrícola. Não sei se vocês sabem. O Brasil é um país agrícola e eu preciso de chuva para manutenção dos meus plantios agrícolas. E se eu tenho grande parte do PIB brasileiro sendo apoiado em cima desses plantios agrícolas, e aí eu vou lá e eu preciso para minha plantação agrícola crescer de chuva, como que eu faço se eu vou desmatar a Amazônia? Com esse desmatamento, eu não tenho mais essa evapotranspiração, formação de nuvens, das nuvens que vêm para a região sul, sudeste e central do Brasil, que são grandes áreas de produção agrícola. E aí eu faço um negócio que o Brasil para quando você fala. Mas se você desmatar a Amazônia, você vai ter grande problema econômico no Brasil. Lindo, né? Lindo. As pessoas acham que a biodiversidade, preservação da floresta é uma coisa muito ecológica, muito fofa, e esquecem que a preservação deste ambiente também tem relação econômica. Aqui essa palavrinha é muito importante, ó. Os rios voadores está relacionada com esse processo de evapotranspiração da floresta Amazônia e do transporte aqui das nuvens para as regiões do Brasil. Mais um ciclo importante para a nossa vida é o ciclo do nitrogênio. Para que eu preciso de nitrogênio? O nitrogênio vai estar nas nossas proteínas. O que é proteína? Por exemplo, de proteína é um hormônio. No nosso corpo a gente tem várias proteínas. Entre as proteínas que a gente tem as proteínas dos hormônios. Além disso, o nitrogênio está na constituição do nosso DNA. O DNA é constituído de ácidos nucleicos. E esse nitrogênio está no meu material genético, está no meu DNA, nesses ácidos nucleicos. A gente tem muito nitrogênio na atmosfera. A gente tem aproximadamente 78% do ar atmosférico constituído de nitrogênio. Open bar de nitrogênio, é mais ou menos essa a ideia. Mas, apesar da gente ter essa grande concentração de nitrogênio na atmosfera, a gente não incorpora esse nitrogênio só por respirar. Tipo, tá no ar, pronto, respirei o nitrogênio, agora eu tenho nitrogênio para as minhas proteínas e para o meu DNA.
Sinto informá-los que não. O que acontece com o nitrogênio? O nitrogênio ele não pode ser fixado só pela respiração. Então, eu preciso de uma fixação através de bactérias do solo. Como que isso funciona? Olha esse esqueminha aqui, ó. Eu tenho o meu nitrogênio na atmosfera. Esse nitrogênio da minha atmosfera vai ser incorporado pelas bactérias fixadoras do solo. Essas bactérias fixadoras do solo estão em associação de mutualismo com as raízes das plantas. Raízes das plantas leguminosas, né? Essa relação de mutualismo a gente vai ver na aula de relações ecológicas. Mas o que é ela? Uma relação de mutualismo é quando temos dois seres vivos que estão se associando, tendo relações, e essas relações, os dois seres vivos têm benefício. Então, uma relação de mutualismo aqui, por exemplo, das bactérias fixadoras com as plantas leguminosas, eu vou ter as bactérias fixadoras conseguindo ter disponibilidade de matéria orgânica produzida pela fotossíntese das plantas, então elas têm um ganho aqui. E eu vou ter as plantas tendo um acesso ao nitrogênio liberado por essas bactérias fixadoras. E é uma relação que os dois ganham, então é uma relação que a gente chama de mutualismo, tá? Então tá lá, as bactérias fixadoras. O que elas fazem? Essas bactérias fixadoras, elas fazem o processo de amonificação e nitrificação. A amonificação é quando eu tenho nitrogênio no formato N2, que é o nitrogênio disponível no ar atmosférico, sendo transformado na amônia, que é o NH4. E o processo de nitrificação pelas bactérias nitrificantes, eu tenho a amônia sendo convertida em nitrito e depois em nitrato. O nitrito é o NO2 e o nitrato é o NO3. No formato de nitrato, essa molécula pode ser absorvida, assimilada pelas plantas. Entrou o nitrogênio nas plantas, como é que eu vou passar esse nitrogênio por toda a minha cadeia alimentar? Através da alimentação. Então, aqui eu tenho o nitrogênio disponível nas plantas, as plantas são consumidas pelos herbívoros, os herbívoros são consumidos pelos carnívoros, e esse nitrogênio vai passando pela cadeia alimentar. E como que esse nitrogênio retorna para a atmosfera, né? Porque entrou nos seres vivos, como é que ele retorna para o ambiente? O nitrogênio que está nos animais e nas plantas retorna para o ambiente através da decomposição. Então, quando a gente morrer, o nitrogênio que está na gente vai voltar para o solo através da nossa decomposição, ou decomposição das plantas também, quando as folhas caem no solo, essas folhas são decompostas, esse nitrogênio retorna para o solo. Ou através das excretas nitrogenadas. A gente tem as excretas nitrogenadas, por exemplo, nós excretamos a ureia. A ureia é um composto nitrogenado, que é retornado para o solo. E tem uma observaçãozinha aqui sobre os fertilizantes nitrogenados. O que acontece? Por muito tempo, a nossa agricultura foi baseada na produção apenas com a incorporação de nitrogênio pelas plantas dessa forma natural aqui. Então, eu tinha que ter a incorporação do nitrogênio pelas plantas através do processo de fixação biológica do nitrogênio. Só que esse processo, ele é um processo mais lento, o solo pode ficar empobrecido, é muito difícil você ter grandes plantios agrícolas funcionando por muito tempo apenas com essa fixação biológica do nitrogênio, tudo bem? E aí, o que acontece? Os humanos inventam um processo chamado de Haber-Bosch, que é o processo que você consegue pegar o nitrogênio atmosférico e converter em um fertilizante nitrogenado. Esse fertilizante nitrogenado é aplicado na nossa agricultura nos dias de hoje. Esses fertilizantes nitrogenados, eles facilitam a produção agrícola. Então é importante. É importante, porque produz alimento para a gente. Mas esses fertilizantes, quando eles estão aplicados sobre o solo, eles podem ser lavados pela água da chuva. Se eu aplico esses fertilizantes e já na sequência a precipitação, esse fertilizante vai ser escoado e vai cair nos rios. Isso é um grande problema, porque essa grande concentração de nitrogênio na água permite um processo de eutrofização, que a gente vai falar sobre ele já já. Mas antes de eu falar do processo de eutrofização, eu queria falar sobre o ciclo do fósforo. O que acontece com o ciclo do fósforo? O ciclo do fósforo, eu tenho a disponibilidade do fósforo através das rochas. Então, a decomposição das rochas libera o fosfato. Esse fosfato pode ser incorporado pelas plantas. As plantas possuindo fósforo, elas podem passar esse fósforo pela cadeia alimentar, que é importante para a gente. Também tem a utilização desse fósforo no nosso corpo para a síntese de energia, ATP, adenosina trifosfato, tá vendo? Fosfato. E esse fósforo retorna para o ambiente através da decomposição de plantas e animais. Retornando para o ambiente, esse fosfato pode ser escoado, cair nos rios, precipitar e formar novas rochas. Quando essas rochas aqui do oceano ou dos rios ficarem descobertas,
elas vão liberar o fosfato de novo, ciclo do fósforo. E uma observação muito importante é que a gente tem fertilizantes também que tem grande quantidade de fósforo para possibilitar uma grande produção agrícola. Quando a gente tem essa grande quantidade de nitrogênio, de fósforo e potássio, que é um outro fertilizante muito utilizado na agricultura, esses compostos podem ser escoados para a água dos rios, dos lagos e do mar. Aumentando essas concentrações desses compostos na água, eu tenho um aumento populacional das algas. Essas algas vão consumir esse nitrogênio, esse potássio, esse fósforo também, aumentando a sua quantidade e vão ter uma grande produção de fotossíntese também. Esse aumento da população das algas permite uma maior proliferação de bactérias aeróbicas, as bactérias que vão consumir o oxigênio que está nessa água, né? O oxigênio liberado pela essa grande quantidade de fotossíntese ocorrendo nesse ambiente. Esse aumento das bactérias aeróbias superconsomem o oxigênio dessa água. Consumindo demais o oxigênio dessa água, eu tenho a redução da concentração do oxigênio na água. Reduzindo a concentração do oxigênio na água, eu tenho a morte de todos os seres vivos que estão aqui, que consomem o oxigênio. Morrendo essa grande quantidade de animais aqui na água, eu tenho que decompor esses animais mortos. O que acontece? Eu tenho um aumento das bactérias decompositoras nessa água. Open bar de bactéria. Bactéria para tudo quanto é lado. Proliferação das bactérias que são decompositoras e que são anaeróbicas. O que isso quer dizer? São as bactérias que não consomem o oxigênio. E essa proliferação de bactérias anaeróbicas produzem muita quantidade de gases mal cheirosos e eu acabo prejudicando todo o funcionamento dessa água. Bom, essa é a primeira parte da aula dos ciclos biogeoquímicos que eu queria falar para vocês do ciclo da água, do ciclo do oxigênio, do ciclo do nitrogênio e do ciclo do fósforo, tudo bem? Essa parte de eutrofização, de ciclo da água, de poluição da água, é muito importante. Deem uma olhadinha, anotem, tá bom? E nós temos a segunda parte da aula, que é o ciclo do carbono. Não desiste, tá bom? Vem comigo para o ciclo do carbono. Até mais!